Como trazer a sua família junto com você para Portugal de modo legal? Você já sabe? Não sabe? Então acompanhe esse vídeo que eu vou te contar tudo. Eu me chamo Mayara Becazuco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim falar sobre o acompanhamento familiar. Primeiramente, cumpre esclarecer que até recentemente não existia essa possibilidade. Somente existia o visto de reagrupamento familiar, ou seja, a família tinha que se separar. Tinha que vir um primeiro, conseguir o título de residência e somente depois trazia o familiar por meio do visto de reagrupamento familiar. Ou então vinha a família toda, restante da família vinha sem visto, de modo legal, é claro, mas tinha que ficar esperando entrevista no CEF, e aí corria risco de ficar ilegal no país. Agora, finalmente foi criado o visto de acompanhamento familiar. Assim, toda a família consegue vir em conjunto já logo de início. Então, o visto de acompanhamento familiar serve justamente para isso, para que você consiga trazer a sua família junto com você. Mas é claro que você só consegue aplicar para o visto de acompanhamento familiar se for solicitar um visto de residência. Recentemente tivemos a notícia de que não é possível aplicar para o visto de procura de trabalho e para o visto de acompanhamento familiar em conjunto. Então você não consegue aplicar o visto de acompanhamento familiar se você estiver aplicando para o visto de procura de trabalho. Tome cuidado que existem outros mecanismos que você pode utilizar que não havia do visto de procura de trabalho. Então, se você requerer um visto de residência para você, dentro daquelas 20 modalidades que existe, você pode trazer a sua família em conjunto por meio do visto de acompanhamento familiar. E eu vou te explicar um pouquinho sobre a documentação e esse processo. Primeiramente, a documentação. Começamos pelo checklist da VFS, que você encontra no site da VFS. É só digitar no Google VFS Brasil e entrar no link que você já encontra toda a documentação, processos e custos que você precisa saber. Mas vamos lá. Formulário de visto. O formulário você encontra no site, preenche todos os dados, faz um processo para cada pessoa. Então, é um processo para você, pedindo seu visto principal, e um processo para cada familiar, pedindo o visto de acompanhamento familiar. Então, cada um tem o seu próprio processo. Sendo assim, são 4 formulários se você for um casal, mais 2 crianças, digamos assim. Se você for vir em casal, vai ser 2 formulários. Se você for trazer 3 crianças e você for vir sozinho, sozinha, é um formulário para você, mais 3 para cada criança, né? Um para cada criança. Depois, 2 fotografias, sendo que uma você vai colocar dentro do envelope e outra você vai colar no seu formulário. O passaporte original, então não tem como iniciar nenhum processo de visto sem o passaporte. Precisa colocar o seu passaporte original dentro do envelope, porque é nele que vai ser colado o visto. Comprovativo de situação regular. Se você não for pedir no seu país de nacionalidade, ou seja, digamos que você está morando em outro país, que não o Brasil, né? Você é um brasileiro que não está morando no Brasil. Você precisa ter um comprovativo de que você mora legalmente nesse outro país. Se você é de outra nacionalidade, a mesma coisa que se aplica. Seguro viagem ou PB4. O seguro viagem, como é para uma família que está aplicando para visto de residência, precisa ser de 1 ano. Então não é de 15 dias, 20 dias, 30 dias, 120 dias, é de 1 ano. Então, ou é seguro viagem de 1 ano, ou é então o PB4. Você não precisa contratar seguro viagem se você tiver o PB4. O PB4 não precisa estar apostilado e pode ser apenas um. Então, digamos que a pessoa que pediu o visto de residência é a titular do PB4 e o restante da família está como dependente. É plenamente possível. Certificado de registro criminal. Este é o do seu país de nacionalidade. Então, se você é um brasileiro, você vai apresentar o certificado brasileiro, né, a certidão de antecedentes criminais que você tira no site da Receita Federal. E ele só é obrigatório se você tiver acima de 16 anos. Então, digamos que você tem um filho que tem apenas 11 anos, 10 anos, 8 anos. Não precisa para esse filho. Somente para quem tem 16 anos ou mais. Esse é o único documento que, pro visto, precisa ter a apostila de AIA. E tome muita atenção aqui, esse documento tem uma validade muito curta de apenas 30 dias. Carta de intenção. O que seria carta de intenção? É basicamente um documento onde você relata os motivos que te levaram a vir para Portugal. Por que você está vindo para Portugal? Onde você vai ficar? O que você vai fazer aqui? Por que selecionou Portugal, né? Quais são as suas motivações? Então, um relato de por que você pretende vir para o país. Não é algo que vai ser definitivo, que vai te impedir de conseguir o visto, por exemplo. Mas é um documento obrigatório, então você precisa realmente fazer uma carta descrevendo a sua intenção do porquê você quer vir para Portugal. Esse é um ótimo documento para você explicar a sua comprovação de subsistência que eu já vou mencionar. Então, dependendo da forma que você vai comprovar, se ficar confuso, é na carta de intenção que você deve explicar isso. Requerimento para a consulta do Registro Criminal Português. Este documento você obtém no site da VFS. É basicamente um formulário que você preenche e assina para permitir que o consulado consulte o seu registro criminal português. Comprovativo dos laços familiares. Então aqui é onde você vai comprovar que você, o titular de um visto de residência, tem ligação com este familiar que está pedindo o visto dele. Então digamos que é o seu cônjuge.
você vai apresentar a certidão de casamento. Ah, mas é um companheiro, uma pessoa que tem união estável. Você vai apresentar a escritura pública de união estável. Tem que ter, lembrando que aqui tem que ter pelo menos 2 anos de relacionamento, tá? Então, a escritura pública deve relatar que o casal está junto há pelo menos 2 anos para utilizar a união estável. Do contrário, case-se, né? Que assim fica mais fácil. Se forem filhos, certidão de nascimento. Se for pai ou mãe, no caso de você estar trazendo o seu pai ou sua mãe que é mais idoso e precisa de você, você vai apresentar então os documentos de certidão de nascimento comprovando essa ligação com você e esse pai e essa mãe. Se for um filho adotado, você também precisa adicionar a esse processo a certidão, né, a decisão judicial que te conferiu essa adoção. E se for um filho, digamos, do seu marido ou da sua esposa? Se for esse filho, se for um enteado, pode? Pode sim. É possível também acompanhamento de sogro, sogra, enteado e enteada sem nenhum problema, desde que você comprove essa relação. Então, digamos que vai ser o seu enteado. Você vai ter que apresentar a certidão de nascimento do enteado e a sua certidão de casamento ou de união estável que comprove o seu vínculo com um dos pais dessa criança. Comprovativo de subsistência. Aqui entra uma coisa muito séria que você deve tomar muito cuidado. Existem algumas formas que você comprova a subsistência. Uma delas é por meio de saldo em conta. Como que você sabe o quanto você precisa ter em conta? Vamos lá, o cálculo é muito simples, preste atenção. Para o primeiro adulto, é um salário mínimo português, tá? Esse primeiro adulto pode ser o adulto que está pedindo visto principal. Então, digamos que eu esteja pedindo visto de estudo para mim e vou fazer um visto de acompanhamento familiar para o meu marido e para o meu filho. Eu apresento um salário mínimo para mim. Para o meu marido, eu tenho que apresentar 50% de um salário mínimo. Então, todos os segundos adultos, a partir do segundo adulto, né, seja quantos adultos forem, é 50% de um salário mínimo. E para cada criança, cada menor de 18 anos, é 30% de um salário mínimo. Então, você vai pegar a sua calculadora, vai saber quanto que é o salário mínimo vigente. Para 2022 é 705 euros, mas logo vai alterar em 2023, então fique atento. E vai calcular um salário mínimo para o primeiro adulto, 50% para o segundo, mais 50% para o terceiro, se houverem, né? Mais 30% para cada criança. E você vai ter um valor total, que seria a renda mensal. Essa renda mensal você vai calcular vezes 12. E aí você vai ter um resultado de quanto você precisa ter em conta para comprovar para a família inteira somente por saldo em conta. Esse saldo em conta nós recomendamos que seja em euros. Então não apresente em reais porque o risco de ele cair em pendência é muito grande. Nem que você apresente com uma Wise, que é um sistema online que você abre e coloca o dinheiro em euros, que assim é melhor do que apresentar em reais. Caso você não tenha esse valor todo em conta, existem outras formas. Pode ser por meio de um responsável financeiro, uma pessoa que tem uma renda estável e duradoura, comprovada por meio de imposto de renda. Então, digamos que o seu pai vai ficar no Brasil e ele seja um aposentado e receba em torno de 10 mil reais por mês. Ele pode ser perfeitamente o seu responsável financeiro. Basta que o seu pai declare imposto de renda, tenha os últimos 3 comprovativos da aposentadoria e assine um termo dizendo que vai ser o seu responsável. Isso não é exclusivo para o aposentado, tá? Pode ser qualquer pessoa que declare imposto de renda, um amigo, um familiar, desde que essa pessoa aufira uma renda compatível com o que você precisa. Pode ser 100 reais a renda, mas na conversão simples tem que dar o valor necessário em euros. Caso você tenha metade do valor em euros, pode utilizar o restante da metade que faltaria por meio desse responsável financeiro. Outra forma de comprovar a subsistência, por meio de alguma renda sua que vai se manter à distância. Então, digamos que você vai alugar sua casa ou tem uma empresa que vai continuar aberta à distância. Você pode utilizar esse rendimento para comprovar a subsistência da sua família. Faça a conversão simples do valor que você recebe mensalmente e veja se bate com quanto você precisa em euros. E por fim, a última forma que você pode utilizar não é nem uma prova de subsistência, mas uma dispensa. Se você tem algum conhecido aqui de Portugal que tenha nacionalidade portuguesa ou que more legalmente aqui, você pode utilizar esta pessoa te apresentando uma carta convite, o termo de responsabilidade, onde ela se responsabiliza por você e você fica dispensado de provar subsistência. Mas atenção, não cometam fraudes. Todas essas dicas que eu estou te dando é se elas se aplicarem na realidade para você. Com a carta convite, o termo de responsabilidade, você fica dispensado de apresentar subsistência. E aí não precisa apresentar saldo nenhum em conta. Bem, esses são os documentos. Reuniu toda a documentação? Você vai enviar isso por correspondência para a VFS da sua região. Então consulte na aba Jurisdição, no site da VFS, qual que seria a VFS responsável pela sua região e envie essa documentação para este endereço. Lembrando que você vai pagar a taxa de processos para cada pessoa que está pedindo. Então, se são 3 pessoas, são 3 taxas que você paga, ok? A VFS vai receber esse pedido e vai encaminhar para o consulado que, respectivamente, vai fazer a análise do seu pedido. Fique atento ao seu e-mail, pois é onde eles se comunicam com você. É muito importante ter em mente que eles podem sim pedir documentos fora dessa lista que eu te falei, porque o consulado é soberano e ele tem direito de pedir o documento que ele quiser.
Depois que o consulado recebeu, é então que começa a ser contado o prazo médio. O prazo médio de análise de um pedido de visto é de 60 dias. Pode demorar muito menos do que isso, mas também pode demorar mais. Então não compre a passagem nem de ida e nem de volta. Você não precisa de passagem de volta em nenhum momento nesse processo. E a de ida você não precisará até que o visto seja emitido. Deu certo a sua solicitação? Então agora o consulado vai te devolver os seus passaportes junto com o seu visto colado nele. E ali vai ter uma data de início de validade, então fique atento, você não pode viajar para Portugal antes do início dessa validade. Chegou aqui em Portugal, então é hora de iniciar o processo da autorização de residência. E um dos grandes benefícios desse processo é que a entrevista já sai agendada no seu visto, então você não precisará se preocupar em estar ligando no CEF para agendar a entrevista. Depois de ir na entrevista do CEF, basta aguardar então a emissão do seu título de residência. E pronto, você estará totalmente legalizado, tanto você quanto a sua família. Mas afinal, quais são os benefícios e por que valeria a pena aplicar para o visto de acompanhamento familiar, já que você precisaria pagar vários processos e comprovar um grande valor de subsistência? São muitos benefícios. Primeiramente, obviamente, a família vai vir de modo legal, então não precisará se preocupar com a imigração, vai conseguir entrar tranquilamente, sem qualquer risco de ser barrado na imigração. Segundo ponto, já sai com a entrevista agendada no CEF. Como eu mencionei, isso evita ter que ficar ligando. E acredite, reagrupamento familiar é um dos processos mais difíceis de agendar entrevista, então não deixe para depois, já faça no Brasil e venha já com a entrevista agendada. Terceiro benefício, sai já com os documentos como NIF, NIS e utente provisórios, então vocês não precisam se preocupar com essa documentação logo de início. E por fim, é claro, estar legalizado no país com mais celeridade e não depender de outros processos. Então é isso, pessoal. São muitos benefícios, é um processo muito simples de se fazer e você precisa aproveitar. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, que lá nós temos conteúdos semanais muito interessantes que você pode estar aproveitando.